Análise política com Orion Teixeira. 10h44, Orion Teixeira com a gente aqui ao vivo e em cores também, para quem nos acompanha na nossa live no YouTube, no Band Minas. Seja bem-vindo, Orion. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Maron, Luciana. Bom dia. Murilo, Lucas e a todos os belo-horizontinos. Parabéns pelos 125 anos de vida e de uma história bastante intensa e rica e de grande repercussão nos destinos do estado e do país. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso, Orion. Vamos lá, então, começando sobre os prefeitos, né, que voltam a Brasília para evitar interferência federal nas contas municipais. O que está em jogo, Orion? Bruno, essa será a última mobilização dos prefeitos mineiros e brasileiros neste ano, na reta final das votações do Congresso Nacional. A Confederação Nacional dos Municípios e a Associação Mineira dos Municípios prometeram e prometem uma grande movimentação de prefeitos em Brasília a partir de amanhã. Por quê? Uma das principais razões, Bruno, é a preocupação, como disse o presidente da AMM, prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius, com a promulgação de uma PEC 122/2015. Essa PEC proíbe a criação ou aumento de despesas para os municípios que não esteja prevista no orçamento do orçamento federal. Ou seja, Brasília não poderia criar programas, serviços públicos para serem executados e pagos pelos municípios, sem o devido repasse financeiro. Em outras palavras, é fazer graça com um chapéu alheio. Eles criam despesas para os prefeitos, como tem sido comum na administração pública, especialmente aí na educação e também na saúde. Então, com o encerramento dos trabalhos legislativos até o dia 20, os prefeitos estão convocados para essa última mobilização municipalista em Brasília. E a presença massiva dos prefeitos é que vai dar o tom, é a peça-chave para evitar retrocessos e garantir os avanços pretendidos. Em outubro passado, eles conseguiram o apoio suficiente para protocolar uma outra PEC que amplia em 1,5% o fundo de participação dos municípios, mais dinheiro para os municípios. A medida poderia viabilizar, por exemplo, o pagamento do piso dos enfermeiros, piso salarial dos enfermeiros criado pelo Congresso, que impactará as prefeituras em cerca de 10 bilhões e meio de reais no próximo ano. Agora, Orion, parece que o governo do estado não quer mais saber do regime, né, de recuperação fiscal. É curioso, né, Luciano? Depois de 4 anos, né? Mas a informação da cidade administrativa é que o governo Zema perdeu o interesse em aprovar seu projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal, o RRF, razão pela qual não usou até agora a liminar judicial do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a tocar para frente o projeto. Além de não ter tido o apoio da Assembleia Legislativa nesses primeiros 4 anos de gestão, o governo avalia que a realidade política em Brasília mudou com a vitória do presidente Lula. Agora, até mesmo a oposição já está pensando em apoiar o projeto. Por quê? Qual a razão desses sinais trocados, Luciano? É que com a adesão, o Estado perderia, por exemplo, e principalmente, a autonomia administrativa diante da formação de um comitê de recuperação fiscal que seria formado por 3 gestores, 2 do governo federal e 1 do governo de Minas. Ou seja, em um processo de definição sobre contratação de mais despesas, investimentos ou outros, esse comitê decidiria numa razão de 2-1, ou seja, Brasília teria maioria para decidir sobre os rumos do governo mineiro. A oposição passou a ver com interesse, com bons olhos, porque aí o futuro governo Lula decidiria, e não mais o governo Bolsonaro, os rumos da administração pública de Minas Gerais. Por conta disso, o Zema deve manifestar ainda nesta semana o seu desinteresse pelo projeto. Ele deve enviar ao Legislativo Mineiro o pedido de retirada do regime de urgência sobre o projeto. Com isso, a Assembleia também fica liberada, destravada para votar os projetos que estão represados na pauta, entre eles o orçamento do Estado para o ano que vem e projetos dos próprios deputados. Outro projeto que interessa a Zema neste ano é a aprovação da prorrogação do aumento de CMS para os produtos supérfluos de 25% para 27%. É a prorrogação desse imposto aumentado,
que vai garantir uma receita de 2 bilhões de reais para o ano que vem. Zema ainda tenta negociar a venda estatal Podemiga, a poderosa, do Nióbio, junto aos deputados. Ainda nesta semana, o governo Zema vai passar pelas últimas sabatinas do Assembleia Fiscaliza, que começa hoje e termina na sexta-feira. Oportunidade para o governo apresentar aos deputados os resultados final de sua gestão. Em meio a tudo isso, também acontecem as intensas articulações para a eleição do futuro presidente da Assembleia Legislativa, um cargo que representa, em última análise, a governabilidade do segundo mandato de Zema a partir de fevereiro do ano que vem. Muito bem, Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar depois de manhã, quarta-feira, combinadíssimo? Um abraço para você, Marum, Lucas, Murilo e todos os ouvintes espectadores da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia. Parabéns, BH. Valeu. Façamos.